Olá, Ju, Fabi. Bem-vindos. Hoje a gente começa o nosso terceiro encontro do Ayurveda como caminho para o florescimento humano. Vou dar mais um minutinho para ver se tem mais gente chegando e a gente já começa. Hoje nós vamos falar sobre a alegria como emoção relacionada ao Ayurveda na promoção de uma vida que rege a teoria do florescimento humano. Para quem está chegando hoje, só correr 2 vídeos anteriores onde eu explico a proposta deste quadro, de a gente fazer uma relação, traçar uma relação entre o Ayurveda e a teoria mais recente dentro do ramo da psicologia positiva, que é do florescimento humano. Então, hoje vamos falar sobre a alegria e para a gente contextualizar o que é a alegria, como que a gente percebe o sentimento de alegria. Toda vez que a gente fala de alegria, confere um sentimento, uma sensação de satisfação pelo convívio do outro. A alegria está sempre relacionada com a satisfação, com algo que acontece com o meio e que gera em nós a socialização. Toda vez que a gente fala da emoção alegria, precede uma realização. E aí já começa a relação com a Ayurveda. Para que haja uma realização, primeiro foi necessário elaborar, pensar, utilizar os atributos envolvidos no dosha vata. Na sequência, foi necessário uma ação que estão relacionados com os atributos do dosha pitta, para que de fato tenha tido a realização, algo palpável, concreto, que está relacionado aos doshas kapha. Então, essa junção, a própria alegria em si, ela vai preceder uma realização e que transcorre não só às gunas, mas também aos atributos relacionados aos doshas, as características encontradas no nosso corpo, desde a composição dos elementos, não só na nossa mente, mas também na nossa ação física. Pensando na alegria como um movimento e uma sensação que precede o convívio com o outro, toda vez que acontece um evento e a gente se sente alegre, é natural o desejo de compartilhar. E esse compartilhamento, ele normalmente acontece com uma manifestação facial muito espontânea, de um sorriso espontâneo. Então, a relação da alegria também tem uma ligação direta com a fisiognomia. E através da fisiognomia, a gente tem relações no Ayurveda de observações nas faces que estão relacionadas não só aos órgãos, às vísceras, mas também às percepções de resposta emocional. Então, quando a gente tem uma expressão de alegria, de um sorriso natural ou um sorriso espontâneo, imediatamente a gente observa que os lábios eles vão para o lado e a gente observa também que ao redor aqui dos olhos vão surgindo algumas ruguinhas, eles ficam recolhidos e aqui embaixo da pálpebra também. Então, desde pequenininho, todos nós seres humanos começamos a aprender a reconhecer essas microexpressões faciais de expressão das emoções. Então, você pode ter um movimento de alegria e se sentir super contente. E ao compartilhar, a outra pessoa simplesmente faz... E inconscientemente você identifica que essa expressão, que esse sorriso não é um sorriso espontâneo. E aí o oposto da alegria vem a tristeza, que falaremos daqui 2 encontros. Então, essa alegria, ela tem uma ligação direta com a nossa capacidade empática. No movimento de empatizar, aí eu vou trazer um pouquinho do contexto e do conceito. Quando a gente empatiza, a gente está diretamente compartilhando emoções entre indivíduos com a adoção do ponto de vista do outro. Para que eu tenha empatia, eu preciso reduzir o meu julgamento, ganhar flexibilidade e nessa flexibilidade observar a conquista do outro ou o feito do outro
pelo parâmetro que o outro trouxe e conseguir celebrar com ele a conquista e também fazer parte desta alegria. E aí, quando a gente de fato vivencia a empatia, o nosso sorriso ele é espontâneo. E esse sorriso espontâneo, vocês vão observar que ele tem o movimento dos lábios e imediatamente a gente tem um movimento de redução e retração aqui na lateral dos olhos. Quando a gente também fica muito preocupado na relação do Ayurveda, de observação da face, o intestino delgado tem uma localização na testa, apresentada em diversos mapas. Alguns apresentam intestino grosso, intestino delgado aqui também, outros intestino grosso aqui. Mas, de uma forma geral, há um consenso na maioria das literaturas que nessa região, pelas expressões de tensão e de preocupação, acontecem várias linhas, nuances de rugas aqui, quando existe uma tensão contrária. Eu estou tentando fazer essa fisionomia para que vocês vejam esse excesso de preocupação. Então, observar a face e os gestos, eles mostram também muito do que somos, muito das nossas características. E quero trazer para vocês uma pesquisa que foi feita pela Harrispool, essa empresa, com 2.285 trabalhadores remotos, a qual demonstrou que trabalhar em casa gera mais empatia entre os colegas. Eles pegaram 6 países: China, México, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Itália. E de todos esses países, o mais curioso é que a China teve 93% dos seus participantes relatando que percebem que conseguem ser mais empáticos neste período de trabalho remoto do que quando trabalhavam presencialmente. E a gente pode fazer uma relação com a conduta da maioria dos chineses, uma questão até mesmo cultural, de uma retração dessas expressões faciais, o que na internet acaba, ou por trás das câmeras na sua casa, acaba sendo mais espontâneo. Então, todo esse movimento da alegria tem uma relação direta também com as culturas e com a forma com que a gente permite se expressar e ganhar confiança naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente fala da relação da alegria e o oposto da tristeza, a alegria tem relação com a empatia, porque a empatia tem uma relação direta com a qualidade da vitalidade e da guna sattva, ou sátvica, tanto faz como você prefere chamar. Quando a gente está num estado sátvico ou cultuando, trabalhando para ter momentos mais sátvicos na vida, a alegria acaba sendo expressa de forma natural na nossa vida. E quando a gente tem o oposto, que é a tristeza presente no nosso dia a dia, naturalmente estamos vivenciando um período de aumento ou de manifestação da guna tamásica, uma falta de vitalidade, uma apatia. Então, quando eu estou num estado de alegria, eu estou também com o meu estado de empatia sendo desenvolvido, trabalhado. Quando eu estou com a ausência de empatia, o que é o conseguir entrar, o compartilhar com o outro, eu tenho a palavra. Vejam mentalmente, é empatia, agora retirem o e fiquem com apatia. E esse movimento da apatia é essa ausência de entrega e de conseguir até mesmo se auto-observar e ter essa entrega para o outro. Há um outro conflito quando a gente fala de alegria, que é o excesso dessa alegria, que vai gerar uma euforia. E que dessa euforia, que pode estar relacionada à tensão de medo, então por medo eu acabo gerando uma euforia e a minha respiração aumenta e eu começo a fazer tudo de uma forma muito acelerada, e dependendo das situações, essa euforia pode desencadear num repente de raiva, de uma explosão, e que também estão diretamente relacionadas à composição dos doshas no nosso organismo, também dos doshas na nossa mente, na forma da gente vivenciar a vida. E tem uma maneira simples, fácil, acessível de percebermos como é que está a alegria na nossa vida
E através do uso das instruções do Ayurveda, todos podem se beneficiar, que pode ser o uso de óleo aquecido, um óleo nutridor, ainda mais nesse período que está bem frio, pelo menos onde eu estou está bem friozinho, e eu imagino que praticamente todo o país esteja com a temperatura um pouquinho mais baixa. A gente pode observar primeiro como que está a vibração do nosso tórax, tocar realmente no centro do peito e observar como é que está essa inspiração e essa expiração. Não somente o movimento do ar que entra e sai das narinas. Essa é uma ação que vai controlar mais o vata. Aqui a nossa ação é controlar como que está a batida do seu coração. E a batida do seu coração, ela diz muito sobre o seu estado de alegria e de euforia. E nessa relação, você vai tentar sintonizar, e a gente usa a mão muito mais como instrumento de atenção, mas você pode até ficar deitado ou de pé e não precisa de fato a mão. A mão é só mais um instrumento do seu corpo que vai tensionar e dar a ele a orientação de percepção de como é que está a batida, como que está a frequência, se ela é ritmada, se ela está muito acelerada, se ela está mais calma ou muito agitada, e você vai percebendo o compasso desse ritmo. Se você observar um descompasso e muito acelerado, muito rápido, a orientação é que você aqueça um óleo que você tem em casa, um óleo vegetal, de preferência o óleo de gergelim. Aquecendo 1 colher de sopa, você vai passar esse óleo, e alguns professores em alguns livros recomendam que, se você quer tonificar, ou seja, tem se percebido em alguns dias um pouco mais apático, você vai fazer a passagem do óleo de gergelim no centro do corpo, no sentido do relógio, você vai fazendo nesse movimento. Aqui provavelmente eu estou ao contrário de vocês, mas no sentido do relógio fica mais fácil. E se você percebe que você está tendo picos de euforia, às vezes o coração acelera muito rápido, você vai passar o óleo de gergelim e vai fazer o movimento no sentido contrário do relógio. Há também uma outra maneira de fazer esse exercício. Se você quer dispersar ou reduzir a intensidade de tensão que você está percebendo e acumulada nessa região do peito, do corpo, você vai passar o óleo e fixar a sua mão, mantendo ela tensionada, presa durante um tempo, e você vai ficar observando a sua respiração até que o seu coração encontre naturalmente o compasso dele. Se você observa que você precisa de um estímulo e tem ficado muito apático, você vai fazer o contrário. Você vai fazer pressões suaves, como o próprio movimento de ressuscitação. É dar ao seu coração um sentido, uma energia. Você vai passar o óleo de gergelim e você vai fazer movimentos com maior intensidade e frequência, de forma que o seu corpo ganhe ação, aumente o fluxo sanguíneo nesta região, que tem relações diretas com a nossa composição de doshas, de dhatus e de isrotas no corpo. Todos os nossos encontros, eles são pautados em informações práticas, úteis, e que, independente do seu conhecimento de Ayurveda técnico, você consiga se beneficiar do que de fato é Ayurveda, que essa ciência da vida são meios de compreender a natureza externa, compreender a sua natureza interna, para que você mantenha uma saúde, uma harmonia, conseguindo perceber a resposta do seu corpo, não só as influências externas, mas também o ritmo interno do seu próprio corpo. Então hoje o nosso encontro era para falar sobre a alegria, essa era a mensagem do dia. Então já vi aqui que o Robson também está dando algumas dicas da gente colocar o óleo de gergelim, coco ou amêndoa. O de coco é mais ideal para um biotipo mais pita. O de amêndoa pode ser para um vata, mas também é benéfico para os 3 doshas. O Robson colocou, de alguma forma a gente está estimulando o timo. Bem-vindo, Robson, obrigada pelas suas colocações.
Márcia Cristina Oliveira Fernandes, eu aprendo demais, adoro essas aulas, obrigada pelo carinho. Então, se tiver alguma pergunta sobre essas dicas e a relação da alegria, deixa eu já ver se tem alguma informação aqui. Estou embaixo do edredom agora de tanto frio, né? Imagino. Posso incluir um floral? Sim, com certeza. Se é uma pessoa que está nos assistindo aqui que já conhece outras práticas integrativas, essa integração ela é maravilhosa. Você pode não só incluir o floral para passar no corpo físico, como você também pode fazer a ingestão deste floral e também até um exercício de visualização dessa flor quando você não tem a flor em mãos. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Uma boa tarde. Para quem perdeu a de semana passada, nós falamos sobre o medo e na semana anterior eu apresentei o que é a teoria do florescimento e o que é esse quadro que acontece todas as terças-feiras, às 14 horas até às 14h30. Esse é o nosso ponto máximo e os encontros vão variando de horário. Meu nome é Marcele Machado, sou formada em Naturologia e faço parte do corpo docente da pós-graduação no Naradeva Shala. Uma boa tarde a todos!